Boa noite. Começa agora mais um Três Damas aqui pela TV Convenção de Itu. Hoje recebendo aqui em nossa sala a artista plástica queridíssima Maria Célia Bombana, que retrata as belezas de Itu e as divulga pelo mundo afora nas exposições em que participa. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, às três. É sempre emocionante vir aqui. Fique à vontade, viu? Pode ficar à vontade. Obrigada. Acalma. Boa noite, Malu. Boa noite. Mesmo porque quem tem que ficar emocionada somos nós, né? Principalmente de ver tanta beleza que você já fez aí ao longo da vida, não? Olha aqui, estamos hoje aqui repletas de... Nossa mesa aqui tivemos que tirar até as canecas tradicionais, né? Para colocar as obras da Célia. Mas vamos começar então falando lá do começo, né? Como é que você se interessou pelas artes plásticas? Olha, desde pequena. Eu era bem menina quando aconteceu uma exposição dos trabalhos do Almeida Júnior no centenário do nascimento dele. E foi ali no Cesário Mota. Então vieram muitas obras e ficaram ali expostas, creio que por uma semana. E eu morava em frente, né? Ali no Sobradão, que hoje é o Museu da Energia. Então me deliciei com aquilo, me encantei e aquilo ficou na minha cabeça. E eu me encantei mais ainda ao saber que Almeida Júnior era ituano e havia nascido no mesmo dia que eu. Então, 8 de maio é um dia sagrado para os artistas. Que é o dia, inclusive, do artista plástico. Exatamente. Por causa do Almeida Júnior. Isso. Né? Então, é isso que aconteceu. E, posteriormente, eu via Túlio Vinhaini pintando ali na casa do vizinho, deu branco o nome do vizinho, que ele vinha passar, era seu Modesto Bonini. Ele vinha, o Túlio era muito amigo e costumava passar os fins de semana ali com ele. E domingo à tarde ele ficava pintando no rancho, ali no fundo da casa. Rancho que eu via da última janela lá do Sobradão. Então, minhas tardes de domingo ficava lá, pendurado na janela. Programa de domingo. Célia, Reality show da Célia. A gente conhece, você tem uma história muito bonita com o prédio que hoje abriga o Museu da Energia. Você morou ali. Eu nasci ali. Você nasceu ali. Nasci ali. Conta um pouquinho dessa história. Naquele tempo a maternidade ainda era talvez iniciante ou não havia iniciado, né? Então as crianças nasciam em casa. E eu nasci lá, meu irmão, tive uma irmã mais velha que faleceu logo. Então fomos as únicas crianças que nasceram naquele casarão. Cresci lá, né? E isso também deixou marca, né? Viver num casarão histórico é muito interessante.
A gente percebe que isso mexe bastante com você, emociona você. Eu queria que você falasse também um pouquinho do seu pai, porque o seu pai foi uma figura ilustríssima aqui na cidade, seu Vitório, né? Uma figura marcante. Ele era conhecido como Vitor, né? Mas o nome dele era Vitório. Como Vitório era um nome italiano, quando entrou na escola, o professor tratou de aportuguesar a história. Então o chamava de Vitor. E assim ele foi a vida toda Vitor. Como ele não queria adotar exatamente um nem outro, ele assinava V. Bombana sempre, a vida inteira. E nunca era chamado de Vitor. Então, já no final da vida, quando ele foi internado e tal, e a gente teve que apresentar documentação no hospital, e chegou a enfermeira, seu Vitório, não sei o que, ele olhou assim e falou, será que é comigo? Mas eu lembro do seu pai todos os dias, todos os dias, porque eu passo pela Avenida Vitório Bombana, que é a rua que leva para minha casa. Então todo dia eu vejo a placa dele, lembro do casarão, lembro de você, todo dia. Ô Célia, é verdade que o seu pai, já que estamos falando dele, achava que ser artista, fazer arte era coisa de boêmio? Exatamente. Não apoiava muito? Não apoiava nada. Naquele tempo, os pais, né, costumavam não concordar com essa ideia se algum filho tivesse. Fosse homem ou mulher. Mulher pior ainda, né? Então, ele não concordava não. Tanto que ele acabou aceitando que eu fizesse curso de formação de professores de desenho, que naquele tempo pertencia à USP, e funcionava no 3º andar do Caetano de Campos, em São Paulo, lá na Praça da República. Eram as cadeiras ditas mais práticas, né? Era desenho, canto e trabalhos manuais. Então, eu consegui o aval porque numa última exposição do colégio, aí, do patrocínio, que eu estudei lá, nós tínhamos que apresentar alguns subsídios para festa, essas coisas que o normalista faz. E dentre os que eu apresentei, eu fiz o Dia dos Pais e fiz o retrato dele a lápis, né? Daí você Aí deixou e eu fiz o vestibular, passei, né? Estudei, achei lá sozinha. Você achou um jeitinho de cavar ali a sua vaguinha, né? Sim, mas sabe, a gente está falando bastante dele, é importante lembrar o que ele fazia, né, Célia? Ele tinha um trabalho importantíssimo na cidade, não é? Que era iluminar a cidade praticamente. Isso era o trabalho dele, da profissão, né? Então, ele era gerente da Light e também começou muito cedo. Foi o único emprego dele. Ele começou na Brasital e determinaram que ele fosse para o setor elétrico, que naquele tempo a Light tinha a usina de Portugóis, que iluminava Salto e esticava aqui para Itu um pouquinho. E depois a companhia Ituana de Força e Luz comprou esse setor da Brasital e ele foi junto, né? Então, ele era o patrimônio também da empresa. Passou a pertencer à Ituana de Força e Luz. Mais tarde a Light comprou a companhia Ituana e ele continuou lá. Então, trabalhou 47 anos. Aí. Iluminando a cidade. Tem uma história. Não foi só isso que ele fez, não. Ele tem um trabalho muito grande na Sociedade de São Vicente, em Salto. Vicentino. Em Salto. Ele ajudou, foi da comissão da construção da Vila Vicentina e do asilo, que ainda existe lá, né, de São Vicente. É uma sociedade bem atuante ainda. É assim, muito atuante, extremamente muito importante. E muito importante em Salto. Isso ele frequentou a vida inteira. Aqui em Itu também ele foi do postulado da oração,
do Bom Jesus, ele foi presidente da Sociedade da Matriz ali dos Santíssimo Sacramento. Ele foi tem um termo diferente, antigo, lá na Santa Casa. Ele era mordomo da Santa Casa. Ai, pouco mordomo. Então ele exerceu isso por mais de 40 anos. É um cargo voluntário, né? Isso ele fez também, até o último dia. Está explicado porque que a Célia é de família, né? Pinta, escreve. E tem esse coração enorme, né? Porque é uma pessoa tão sensível. Participante. E participa também de coisas, de atividades sociais. A Saci, estou lá desde 68, já exerci todos os cargos. Participei também na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, fui coordenadora, ajudei a trazer para cá, né? Participei no Rotary, fui presidente agora há um ano atrás. Então eu estou sempre envolvida com movimentos também que estão ligados à sociedade. E tem a Acadil, né? E a Acadil, né? Então a Acadil já é algo assim mais, digamos, pessoal, né? É um gosto pessoal por escrever. E de lá é que vem as minhas possibilidades de continuar mesmo num momento meio difícil da pintura. Falando em Saci, foi muito bonita a solenidade que vocês fizeram recentemente na entrega do prêmio Padre Antônio para o Dr. Antônio Fruit, né? Muito comovente. Alfredo Fruit, e que você, inclusive, fez um dos mimos que foi entregue, né? Isso. Eu fiz o prêmio, chamado Prêmio Padre Antônio Pacheco da Silva. Isso foi uma ideia, vamos dizer, uma criação do Dr. Saf, dentro da Saci, né? A Saci encampou essa ideia a partir do seu cinquentenário, que foi ano passado. Então, faço parte da comissão também. E a gente ajuda a acontecer. Esse prêmio é interessante porque ele tem uma comissão de pessoas ligadas à saúde, médicos, enfermeiros, que estudam, digamos assim, o cenário do ano, do setor, e indicam 3 nomes dignos de merecer o prêmio. E aí a Saci, em reunião, faz uma votação e um deles recebe o prêmio, que foi o caso do Dr. Alfredo este ano. O ano passado foi unanimidade para a família Fávero e Fávero Salvadori, né? A doutora Deise e os 3 sobrinhos dela. Que também foi uma solenidade. Uma homenagem muito justa, né? Nunca vi uma solenidade durar tanto tempo. Começou, acho que 5 da tarde, terminou, acho que 5:30 da tarde, não é? Terminou, acho que mais de 10 da noite. Eram quatro homenageados. Isso. E ninguém viu o tempo passar. Na verdade foram 5, porque a homenagem era também para a dona Denise, né? A mãe. Que além de ser a mãe, ela também trabalhou no setor de saúde do INSS a vida toda. Uma família ligada à saúde. Né? Mas vamos mudar de assunto, porque ela está emocionada. Eu queria voltar também um pouquinho no assunto das pinturas, que você no comecinho falou pra gente que você namorava lá o seu vizinho pintando. Não, peraí, ela namorava o vizinho. Namorava as pinturas do vizinho. Isso, o processo. Que ela ficava ali contemplava o vizinho. Verdade. Aí, conta pra gente, Célia, qual foi o seu primeiro trabalho? O que foi? Foi um quadro? E qual foi o motivo que você usou? Conta um pouquinho pra gente desse primeiro trabalho que você fez. Olha, desenhar, então, era uma constante na minha vida, né? Fazia cartazes para a escola, essas coisas.
Mas durante o curso de desenho nós tínhamos a cadeira de pintura, né? E lá eu tive a oportunidade de começar. O meu primeiro trabalho foi uma natureza morta. Era uma cesta com frutas, planejamento, uma coisa assim. E, para falar a verdade, eu não sei onde anda esse quadro. Porque depois eu acabei dando, acho que para um dos professores, e foi assim. Muito trabalho a gente dá de presente, né? E então foi isso. Mas eu fiz muita arte abstrata, porque já é tempo nós vivemos numa época contemporânea do abstracionismo, do geometrismo, né? Geometrismo abstrato ou figurativo. Então eu parti muito para essa linha. Depois a gente volta para o figurativo. E tive que deixar bastante tempo quando meus pais ficaram doentes. Então parei de pintar. Foi a primeira ocasião que eu dei um tempo na pintura. Célia, e quando que você começou com a porcelana? Porque a sua porcelana é divina. E quem tem, como eu, por exemplo, que tenho uma peça sua, eu tenho medo até de... Eu não deixo ninguém tocar nela e até eu tenho medo, porque a gente já sabe agora que é uma raridade. Olha, é um mimo. É uma coisa... Quando você começou com essa pintura da porcelana? É o seguinte, eu primeiro me apaixonei pelo azulejo, porque eu tive um professor de estética e história da arte, professor Antônio Paim Vieira, artista também de muitos méritos, grande ceramista de São Paulo. Ele é o autor dos azulejos e da pintura da Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. E como todo artista que trabalha nisso, tem um trabalho infinito para executar alguma coisa. E precisa de ajudante que faça alguma coisa que tenha muito jeito para a história. Então ele convidava alguns alunos e fui algumas vezes com uma amiga no ateliê do Paim, ajudá-lo a preencher os espaços, a pintar azulejo, né? Que estão lá na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Olha só, que coisa! Então, isso aí foi uma semente. Eu não tinha possibilidade de fazer isso aqui em Itu, né? Nem pensei na história. Mas só um parênteses, Mirna, ela falou da influência do professor, né? Nós aqui já entrevistamos tanta gente e mas a imensa maioria dos nossos entrevistados sempre falam da semente que um professor deixou ali e que aquilo germinou e se transformou depois. Então você, mais uma pessoa que a gente, olha só que interessante, né? Mais uma pessoa que vem aqui. A missão do professor é importantíssima. E fala da missão do professor. Exato. Então, e também isso me chamou muita atenção, porque eu cresci numa casa com fachada de azulejos. E aquilo encantava a gente, né? Era um dos motivos que eu sempre amei aquele casarão. E então eu já estava aqui trabalhando, não estava aposentada ainda, não tinha nem o ateliê. E um conhecido meu, Dr. Luiz Rodrigues, ele era advogado, falecido agora, estava construindo ali na esquina da Santa Casa, sabe? Tem uma esquina do lado de cá que tem umas lajotinhas azuis assim na fachada. E ele me pediu, ele falou: Célia, você vai fazer uma parede para mim. Eu falei: calma, eu não pinto eu não pinto a fresco, não sei fazer isso. Ele falou: não, você vai fazer qualquer técnica, mas vai fazer isso. Aí, como Lourdinha fazia pintura em porcelana, eu falei: bom, é a mesma técnica. Aí liguei para a Lourdinha e falei: escuta aqui, você pinta azulejo? Não, nunca fiz. Eu falei: vamos tentar? E aí fiz um projeto, desenho, o Luiz gostou, e nós nos aventuramos a fazer a parede dele.
uma parede grande, tem 5 metros de altura por 3 de baixo. Nossa. E lá foi uma paisagem. Para o primeiro trabalho. Exatamente. Audacioso, hein? É porque ela sabia que ela tinha capacidade. Daí fizemos. Levou meses, né? Trabalhando. Qual é o motivo desse? É uma paisagem, é entrada da AIPA. Não sei se você já foi lá na São Miguel. Tem uma avenida de eucaliptos e de pinos. Primeiro pinos, depois eucaliptos. Aí a porteira e tem um lago pro lado de lá, né? Um pouco mais avançado. Mas ele queria uma estrada, uma rua, queria flor, queria água. Falei, tá bom, juntei tudo. Tirei aquele desenho da entrada, né? Visto da fazenda para fora, coloquei um flamboyant ali, né, perto da porteira, e fiz chegar um pouquinho de água ali, como se tivesse vazado um tanque, alguma coisa, e fez uma poça d'água lá. E achei que estava sem graça, então eu peguei a empregada da Lourdinha, com o guarda-chuvinha dela, o cachorro dela, pusemos ali no meio do caminho, sabe? Ficou bom. O gostoso da arte é isso, né? A gente brinca, acrescenta, tira. É muito gostoso. E está lá ainda. Se você olhar, nem precisa, se puder entrar, melhor. Mas se você olhar de um portãozinho que tem ali do lado, na rua lateral, eu vou observar. Você enxerga a parte ali do painel que está entre 2 lances de escada. Sabe? Porque depois o Luiz construiu lá em cima e ele queria que ali não ficasse fechado. Então, teve uma abertura. Que bom, Muito que bom. É uma coisa para a gente observar. Exatamente. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com a Célia Bombana. Comércio, dia com economia, uma Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. Na Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. De volta com Três Damas, hoje estamos recebendo a artista plástica Célia Bombana. No primeiro bloco, a Célia falava de como ela começou a fazer as pinturas em azulejo e em porcelana. E agora ela vai continuar mostrando um pouquinho das obras dela que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Essa Célia, esses painéis, onde estão? Este painel está, ele é continuado, sabe? Aqui é a primeira parte, emenda aqui e continua. Tem 7 metros de comprimento por 1,5 de altura. 7 metros? É. Nunca fiz pouca coisa. Os painéis sempre foram grandes. Eu dizia para as minhas... Tem uma natureza ituana, grande. O negócio é metro quadrado. Então, esse aqui conta a história de Paraty. Foi uma encomenda do dono de uma pousada lá em Paraty. Pode falar o nome da pousada? Pode, claro. É Vilas de Paraty. Então, conta desde a chegada das primeiras naus aí, caravelas, que descobriram ali a Bahia, ao comércio que se estabeleceu, primeiro tecido, depois o açúcar, e chegando até o século passado, com um grupo lançando um lundu aqui, né? Um lundu. E, finalmente, o casario que permanece até hoje lá em Paraty.
Olha que beleza. A próxima aí da Paraty, nós temos que ir. Isso que eu ia dizer. Nós temos que assumir o compromisso de guardar o nome, porque depois de chegar lá a gente não lembra. Vilas de Paraty. Então, foi feita inclusive uma sessão de Câmara para a inauguração disso aqui, porque foi o primeiro painel histórico de Paraty. Que legal, então foi muito interessante. Muito bonito. E essa cena aí religiosa que é as Bodas de Canaã? Bodas de Canaã. Ela está na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Ipatinga, Minas Gerais. Eu fiz muito trabalho para a igreja, muito santo, muito trabalho também para shopping. Tem shopping em Manaus que eu fiz os números, toda a indicação do shopping. Tem trabalho meu no Ceará, em Minas, no Rio Grande do Sul, tem o país inteiro. Aqui tem umas fazendas aqui em Itu, uma fazenda que tem também um... Esse painel tem que dimensão, Célia? 1,80 de base por 1,5 de altura. Esse aqui também é de lá, a mesma metragem, só que vertical. Na mesma igreja? Na mesma igreja. Essa é a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima e os 3 bastões. Então, os dois estão na entrada, nos laterais, dizem. E esse é mais ou menos a mesma dimensão? É a mesma medida. Você nunca esteve lá para ver? Não dá para estar viajando cada vez, né? Então, é isso, mas... E as porcelanas? As porcelanas, então. Daí eu vi de perto o trabalho da Lourdinha, me encantei e comecei a aprender a pintar porcelana. Depois desenvolvi, criei meu ateliê, né? Me aposentei, montei o ateliê. Antes de montar, porque quando eu aposentei logo fui secretária de cultura, né? Então, quando saí da secretaria, eu montei o ateliê e continuei lá. Sempre dando aula. Quando me aposentei, passei a dar aulas no museu, né? Foram 4 anos lá no museu, com iniciação às artes. E depois no ateliê até 2 anos e meio atrás. Ô Célia, você estava nos contando no intervalo que teve que dar uma pausa aí, né, nas suas atividades. Então você não está mais lecionando e o ateliê? Se alguém quiser uma peça da Célia, como é que faz agora? O negócio é sério agora, porque trabalho pouco nisso, só para... Às vezes, para matar saudades, trabalhar algum amigo que pede, família, né? E não estou mais trabalhando assim. Eu estou mais escrevendo, né? E aí a gente continua junto à Academia Ituana de Letras, o trabalho que antes fazia só pintura, então eu escrevo. Aliás, não era só pintura, né? Porque fui uma das fundadoras da Associação Ituana de Proteção Ambiental. E nós desenvolvemos hortas em 41 escolas aqui em Itu. Em geral, escolas municipais, todas elas, e mais 10 particulares na época. E como resultado disso saiu esse livro, né? Hortas... Você está vendo que a Célia... Educação Ambiental. Gente, é muita produtividade, né? Realmente ela não faz pouca coisa, né? Esse livro é belíssimo. E traduz o nosso trabalho. Foi a didática que desenvolvemos aí. Que ligação você tem com a AIPA? Você era coordenadora pedagógica, presidente? Eu fui diretora. Do setor de educação ambiental. Né? Então, não posso ser coordenadora pedagógica, porque eu não tenho pedagogia. Mas desenvolvi esse trabalho, criatividade a gente tem. Graças a Deus. Pode aplicar num setor, digamos, de utilidade necessária naquele momento. Então vamos continuar falando aí sua produção literária. Esse segundo livro aí embaixo. Esse aqui é uma homenagem ao meu patrono da academia, Dr. Salatiel Vaz de Toledo, que foi um grande advogado e professor fundador da Escola Regente Feijó, aqui em Itu. E então era uma pessoa muito querida, eu conheci
por uma dessas questões do destino, ele foi sogro do meu irmão, né, que era casado com a filha mais velha dele. Ambos falecidos, tanto ele com essa minha cunhada. Então, juntei, além da minha introdução, mostrando quem era o Dr. Salatiel, você tem textos dele aqui. Então, poesias, como é que se diz? As suas palestras, né? Inclusive uma aula de português tem aqui. E esse aqui debaixo é a revista da Cadil, né? Na qual a gente colabora. Tem alguns textos meus aqui. Esses eu vou deixar para vocês. Agora esse aqui que é o mais novinho, esse né? É o recém-lançado. É o filho caçula. É a história da Corporação Musical União dos Artistas. Então, este saiu agora no mês passado. Junho, né? Foi o lançamento. No dia da comemoração dos 100 anos da banda. E então foi uma pesquisa, assim, como diz a Necleide, que é minha parceira de livro, Necleide Zecchini, foi tirar leite de pedra. Tem muita coisa que demandou muita pesquisa em jornais, enfim, uma busca bem grande. Porque eles não tinham muitos arquivos lá? Tem. Tem muito arquivo, tem muitas fotos, vocês vão encontrar aqui. Inclusive, o responsável por esse arquivo era o maestro... Era o Chiquito. Maestro Chiquito, que esteve conosco aqui. Então, sim. Acho que 1 ou 2 meses antes de falecer. Isso. Chiquito ajudou muito no começo, porque ainda começamos isso em julho, a pesquisa lá, e ele tem uma memória fora de série, né? Fabulosa memória do Chiquito, e o gosto que ele tinha pela banda, ele vibrava com aquilo lá. Então, ele transmitiu muita noção iniciante, básica, foi o começo do livro. Depois E ele documentava também tudo, né? Ele documentava tem tudo. Muita foto, muita coisa, os discos, né, gravados, tem todos lá. Aí, quando ele faleceu, sentamos, a Necleide e eu, e olhando, falei, e agora? A gente para? Falei, não, vamos encarar. Né? E acabou saindo. Quanto tempo para a produção? Olha, levou 1 ano, né? 1 ano certinho. 1 ano, e foi pouco tempo, viu? A gente trabalhou algumas noites, às vezes, para fechar algum capítulo, porque é muito difícil. É a tal história da data, para você entregar alguma coisa. Então, chega um momento que dá uma aflição muito grande. Está chegando a data e o negócio está aqui, sabe? Na véspera, ficou pronta a capa. Porque tinha que sair no centenário, não é? Milton também passou uma noitada lá terminando o trabalho. Ô Célia, nós não falamos dos prêmios, né? Porque tem aqui um quadro que nós não mostramos. Tem uma aquarela. Que foi premiado, né? Foi. Essa aquarela recebeu uma medalha de bronze na Associação Paulista de Belas Artes. Então eu tenho uma sequência de prêmios, graças a Deus, viu? Inclusive com aquarela, principalmente com aquarelas, eu ganhei muitos prêmios. Tem uma aquarela lá que ela era grande, eu não trouxe, que foi semifinalista num concurso entre os artistas atuais para o Salão dos 500 Anos do Brasil. Ah, tá. Então, tem lá uma carta do crítico que é famoso aí, ele era um dos componentes das escolhas, o Jacó Klintovitz. E eu guardo lá, né, muito gosto na minha sala, a tal da aquarela. Que, aliás, eu acho que a arte da porcelana tem muito a ver com a aquarela. É a leveza da pincelada e as camadas fininhas, né? Você não pode colocar tinta. Você tem que ir acrescentando, é uma aguada.
Uma aguada. E tem que ter a mão, né, Não, Célia? é aguada mesmo. É aguada mesmo. Sim, e a mão leve. Célia, você teve fases assim, ou você fazia tudo ao mesmo tempo? Fazia porcelana, fazia aquarela, fazia azulejo? Você teve, ou você tinha fase? Não, agora eu só estou fazendo... Como é que funciona isso para o artista? Olha, não funcionou muito, não. Funcionou assim, à medida em que vieram as encomendas. E era interessante, porque quando entrava uma encomenda de azulejo, vinham várias. E eu passava meses fazendo azulejo. De repente, alguém chegava e encomendava prato, encomendava jogo de jantar, xicrinha. Aí acabavam os azulejos. Ficava um tempo grande só na porcelana. Né? E exposição de pintura, em geral os marchands gostam ou tela a óleo ou acrílica. Né? Então eu desenvolvi bastante a acrílica também. Foi com a acrílica que eu expus em Nova York, expus em Paris, né? Tive primeiro mandei numa exposição que era coletiva com o tema Carnaval Brasil. E depois, no ano seguinte, eles me convidaram, eu tive uma sala, eu tive uma individual lá, em Paris, no Art Contemporain de Lima. Então, é isso aí. E daí a gente vai juntando. Orgulho, né? Olha, nem fale. Internacional. Participei de Bienal de Aquarela, com escolha da Unesco. Né? Então, acho que foi uma meia dúzia de artistas representando o Brasil. E eu estava no meio deles. Né? Que honra, então, né? Eu sou assim meio ousada, sabe? Muitas vezes entrei em concursos como esse. Inclusive, da você Bienal. fez parte de algumas edições do Anuário Brasileiro de Artes Plásticas, Sim, né? muitas vezes. O que é um privilégio, não, Célia? Eu até esqueci de trazer, viu? Tem lá os anuários. Tem. Quantas vezes você participou do Anuário? Eu creio que 3 vezes, né? E antes já havia participado, estou tentando lembrar o nome do Marchand, que selecionava muito. E depois ele teve que parar também. Tudo que é muito especial nesse país é difícil de manter, né? A parte econômica acaba segurando. E então tem bastante documentação, né, a respeito. Célia, deixa eu perguntar uma curiosidade aqui sobre os trabalhos. O pessoal tem ideia assim de que artista, como a Malu perguntou, você fazia tudo junto, né? Como é que é? Então, quando você... Me pergunta de quem não é artista, né? Eu acho que é bem isso. Célia, você, quando você está criando como um quadro, alguma coisa assim, você começa e termina? Ou às vezes você dá uma ventilada, faz outra coisa e volta? Como que funciona várias isso? peças ao mesmo tempo? Isso, várias obras ao mesmo tempo? Não faço várias obras ao mesmo tempo, não. Isso para mim não dá certo. O que acontece é o seguinte, às vezes há uma vontade de pintar. Eu tinha uma aluna que dizia que é como um filho. É um carrapatinho atrás da orelha que você não consegue tirar e fica aí a vida inteira, sabe? Então, de vez em quando dá uma vontade muito grande de pintar e a gente eu pego papel, aquarela, em geral eu gosto muito de aquarela mesmo, e põe uma música tipo Vivaldi, Bach, sabe? Coisa assim, suave, e trabalho. Algumas vezes eu faço e termino. Essa que foi para a Bienal do México, acho que eu fiz em 2 horas. Nossa! Comecei e fui. Estava inspirada. Tem inspiração. Foi. Há outras que a gente começa e empaca. Daí não adianta que não vai sair nada. Aí você vira o negócio, guarda lá. Meses depois a gente pega e às vezes sai a solução. Essa aquarela aqui era diferente. Eu tinha feito um trabalho com flores e achei uma porcaria, viu? Aí guardei e
Aí, acho que uns 2 anos depois, havia eles pediram para exposição. Eu falei, ai caramba, não tenho nada. Passei embaixo d'água, lavei o papel, né? E saiu isso aí. Olha só! Então, isso que eu digo, o artista... Não consigo imaginar. Não funciona assim, você chegar e pedir, Célia, você me faz uma ilustração, tá aqui para esse livro. Tá bom, eu faço. Só que a primeira coisa que acontece é ele ficar lá uns dias, sabe? Não consigo sentar e fazer porque você me pediu. Primeiro a cabeça tem que resolver, tem que criar. Daí eu sento e faço. Por isso que a arte é divina, né? O processo criativo, né? O processo criativo tem um tempo, sabe? Tem um tempo. E a gente tem que obedecer esse tempo. É porque como você pedir um jogo de louça, por exemplo... Não, aí é mais técnico. Você acha, aí, Célia, que nesse tipo a pessoa fala, eu quero assim, assim, assim? Em geral lá no ateliê eu tinha umas prateleiras. Eu conheci. E eu colocava lá modelos que eu ia criando. Porque as pessoas chegavam e não sabiam exatamente o que queria, né? Tinha então que ver. Eu escolhia ali e eu fazia o jogo, né? Às vezes mudava a cor, como esse aqui que foi criado em azul. Tá muito bonito esse marrom. Tá muito bonito. E eu queria um jogo para Natal, vermelho na mesa. Eu já enxerguei marrom. É um vermelho queimado, né? Então tá aqui. Muito bonito. Lindo, 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 pra lindo. mim aí, entre flores e frutas. Célia, um dom que você não tem e que você gostaria de ter? Ah, minha filha, cantar. Eu até participei quando menina, mocinha, eu participava do coro do Bom Jesus, sabe? Então eu fazia lá terceira voz, quarta voz, coisa assim. Depois no colégio, todos participavam, né? Todas, do coral, dos campos, das festas. E eu sempre fazia segunda voz. Porque minha voz não tem altura para cantar. Hoje eu estou meio rouca ainda. Mas, então, um mau gosto meu seria realmente cantar. Ai, Célia, mas com toda essa beleza que você faz, não precisa cantar. Não precisa. Eu tenho uma paixão por música. Eu adoro música. Eu estudei piano até 6º ano. E foi aí que eu acabei indo para o desenho, para a pintura, e o piano ficou. Mas gosto muito, estou sempre assistindo coisas, sou apaixonada pela banda, agora faço parte da diretoria da banda. Então isso é uma paixão para mim. Mas no chuveiro você canta? Às vezes. Às vezes no chuveiro, às vezes dirigindo, quando vou de um lugar para outro. Às vezes vou até a Aipa, é um trechinho, 15 quilômetros, não, menos, tem uns 10 quilômetros. E então eu vou cantando, sabe, qualquer coisa que eu lembro lá da minha juventude ou de agora. E então isso é gostoso, né? E outro dia eu estava pensando que imagina se um guarda me veio, vai achar que você está falando do celular. Mas eu não me importo, porque eu também adoro cantar no carro, viu, Célia? Eu adoro também, é bom. Então, é uma companhia, a gente não se Exatamente. faz isso, né? Mas olha, Célia, acho que nós 3 gostaríamos de ter o seu dom. Nossa, mas um décimo desse dom. Olha, desenhar é algo que todos podem aprender. E o curso que eu dava no museu era para jovens, para adultos, para quem quisesse. Era justamente o caminho da arte. Eu sempre parti do princípio, do mesmo jeito que ninguém perguntou se vocês tinham um jeito para escrever e todo mundo aprendeu a escrever. É uma arte, você tem que fazer a sua caligrafia, o seu jeito de colocar, não é? O desenho é a mesma coisa. Você pode não ser um gênio, não ter tanta inspiração, mas é uma forma de comunicação. Pegar o lápis e rabiscar e ver o que vai saindo, era isso que eu fazia lá. Eu criei um método a partir da pedagogia do Kandinsky, na Bauhaus. E daí eu fiz esse curso
utilizando as paredes, o telhado, o jardim, a escada do museu, né? Então, os alunos passavam lá por várias etapas e iam aprendendo a lidar com um lápis, com carvão, com aquarela, né? Chegaria no óleo, só uma turma chegou até o óleo. O pessoal desiste. Eu mesma que não saí nem com a régua reta, coitadinha da Célia. Bom, gente, nós estamos chegando no final do nosso Três Damas de hoje. A Célia Bombana esteve aqui conosco durante toda essa noite. Célia, você é um orgulho para Itu, leve o nosso carinho e sempre que quiser, volte aqui para Três Damas trazendo as novidades. Muito obrigada. Parabéns pelo novo livro com a Nicleide e a gente espera você mais uma vez aqui. Obrigada. Eu agradeço muito por ter participado, pelo convite. É um programa muito agradável e eu fico orgulhosa de ter podido ter sido chamada para isso. Nós que Orgulho é nos nosso. de tê-la aqui. Boa noite, Malu. Boa noite, Priscila. Boa noite. Obrigada à produção, Rafael, Mônica, Diego e a você que nos acompanhou aqui pela TV Convenção. Até semana que vem. Beijo no coração.